Torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal para a gente falar sobre Santos e nesse vídeo em especial sobre o pré-jogo de Atlético Paranaense e Santos que se enfrentam neste sábado na Arena da Baixada às 17 horas pelo Brasileirão. O Santos que vem de uma vitória muito importante diante do Fluminense no meio de semana, uma vitória que tirou o Santos da zona de rebaixamento, deixa a gente numa situação um pouco melhor, né, em comparação às últimas rodadas, e o Atlético Paranaense que venceu o Flamengo e acabou se classificando para a final da Copa do Brasil. Então, dois times que, de uma certa forma, chegam empolgados aí para essa rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos, por conta do resultado contra o Fluminense, e o Atlético Paranaense, que vai disputar, né, a sua segunda final, além da Sul-Americana, também tem esse jogo da Copa do Brasil para tentar algum título. Mas, enfim, o que interessa aqui é a questão do Santos na tabela e, principalmente, se a gente for olhar, pode ultrapassar o Atlético Paranaense. Então, a gente vai falar sobre essa questão, né, na parte da tabela, que pode ter essa mudança dependendo do resultado, né, de Atlético Paranaense e Santos, os jogos também para a gente ficar de olho, e obviamente a escalação de Santos, a escalação de Atlético Paranaense, os desfalques, possíveis desfalques do Atlético Paranaense e os desfalques já confirmados do Santos, além, é claro, dos relacionados. O Zanocelo ontem, na entrevista que ele deu aqui para a Santos TV, ele falou que você é o melhor do Brasil atacando as linhas, cara. Você concorda com ele ou não? Pô, que moral, hein? Não sei se eu sou o melhor do Brasil, né? Mas eu acho que um dos é um movimento que eu venho trabalhando bastante. Acho que é se não for a minha principal característica, né? É a velocidade. Foi uma jogada que a gente treinou bastante. Eu até comentei com ele que eu ia brigar com ele se ele não desse uma bola daquela, porque eu enchi o saco dele durante a semana, né, naquela diagonal ali. É meu forte. Você vê no lance que ele nem olha, né, ele já levanta a cabeça e já sabe que eu estou fazendo o movimento. Foi um gol bonito, né, pelo lançamento, pela cabeçada. Mas eu estou feliz, mas a gente tem que virar a chavinha já, né? Já pensar amanhã no Atlético, para poder fazer um bom jogo aí que possa, quem sabe eu possa fazer mais um gol. Caso a gente consiga essa vitória contra o Atlético Paranaense, o Santos passa o próprio Atlético Paranaense na tabela de classificação. Já dá para começar a sonhar com coisas maiores no campeonato ou ainda é momento de manter o pezinho no chão, sair dessa zona aí da confusão e depois pensar lá na frente? É uma zona que incomoda ainda, né? A gente vê a tabela ali, a equipe está em 16º. Porém, a pontuação está muito igual, né? Ali o que separa é 4 pontos, né? Do 16º até o 8º, até o 7º. Então a gente vai dia a dia, né? Passo a passo, jogo a jogo, né? Como o Carille vem passando, né? Cada jogo no final. Acho que a gente tem que pensar jogo a jogo, focar amanhã no Atlético, sabendo da importância da partida. E a partir do momento que as vitórias vêm, a confiança vai subindo também, a gente pode pensar em coisas melhores no campeonato. Vamos mostrar então os relacionados do Santos para essa partida, porque temos algumas novidades, né? E principalmente desfalques aí para a gente ficar de olho em relação a possibilidades para segundo tempo, né? Eu sempre gosto de analisar não só os 11 iniciais, mas também todo o conjunto, né? Quem fica à disposição. Então, começando pelos goleiros, João Paulo, Diógenes e Jandrei, 3 goleiros relacionados. Laterais, Madison, Pará, Felipe Jonathan e Moraes. Zagueiros, Luiz Felipe retornando depois de 2 meses afastados. Temos Emiliano Velasquez, Robson Reis, Danilo Boza, Wagner Leonardo e Derek. Só fazer um parênteses aqui, o Kaique tinha até uma previsão, né, uma possibilidade dele retornar para esse jogo contra o Atlético Paranaense, mas ficou em Santos. Talvez o Kaique fique à disposição para o clássico contra o Palmeiras já no próximo final de semana na Vila Belmiro. Continuando aqui, volantes, Vinícius Balieiro e Ivonei, apenas, né, só essas 2 opções. Meias, Carlos Sanches e Luiz Henrique, também poucas opções no meio. E no ataque, Diego Tardelli, Raniel, Marcos Leonardo, Ângelo, Matias Lacava, que ainda não estreou pelo profissional, Lucas Braga e Marcos Guilherme. Então, esses são os relacionados do Santos para a partida. Dito isso, quais são os desfalques?
Marinho, que está suspenso, Zanocelo, que também está suspenso, o Kaique, que a gente já comentou, Sandri, John, Kevin, né? Então, que vocês já estão acostumados. Então, esses são os jogadores que estão à disposição. Falando nisso, agora temos a escalação do Santos para esse jogo, que é a seguinte: João Paulo, Danilo Boza, Robson Reis, Emiliano Velasquez, Madison, Vinícius Balieiro, Felipe Jonathan, Marcos Guilherme, Lucas Braga, Ângelo e Diego Tardelli. Ou seja, a base do time é o time que venceu o Fluminense por 2-0 na Vila Belmiro. O que muda, obviamente, é quem está fora, tanto o Zanocelo como o Marinho, e uma mudança também de posicionamento do Diego Tardelli com o Marcos Guilherme, porque com a ausência de um meio-campista, visto que o Pirani segue fora, né? Até esqueci de comentar isso, né? Que o Pirani segue com dores, então tá fora desse jogo. O Giamota também não foi relacionado, porque o Santos acabou liberando para ele, né, que está em processo final de negociação com o Inter de Miami e também para resolver outros problemas particulares. Então, os meio-campistas do Santos são apenas dois, Sanches e Luiz Henrique. Dito isso, Marcos Guilherme deve atuar mais no meio e o Diego Tardelli mais avançado, formando a dupla com o Ângelo, né? O Ângelo que vai substituir o Marinho. Então, esse é o time do Santos que, teoricamente, deve começar jogando, né? Esse desenho. Pode ser que mude. Pode ser também que o Diego Tardelli acabe invertendo ao longo da partida com o Marcos Guilherme, né, em relação à movimentação. O Lucas Braga deve continuar como ala pela esquerda, o que ele faz muito bem. Ele tem um senso de marcação muito interessante. O Madison, canso de falar aqui que ele se dá muito bem com 3 zagueiros, ele fica super livre, ele é um jogador que ele tem uma inteligência de posicionamento, dito por conta do gol que ele fez contra o Fluminense, né? Ele entende toda a jogada, toda a movimentação do Zanocelo. E no segundo gol também, né? A jogada acaba começando com ele, que toca para o Marinho, ele tem toda a perspicácia, digamos assim, né? De correr com uma velocidade incrível, né, para conseguir depois tocar para o Diego Tardelli. Então, o Madison é esse jogador que é meio que uma válvula de escape desse time do Santos. É aquele cara que tem aquela presença dentro da área que às vezes o zagueiro adversário não está esperando. Então, esse é o time do Santos, né? E obviamente o Vinícius Balieiro como primeiro volante contra o Fluminense foi o Zanocelo. Felipe Jonathan segue como segundo volante, que eu particularmente gostei. Acho que ele se encaixou bem nesse meio-campo. Agora, falando do Atlético Paranaense, como eu disse no começo, eles venceram o Flamengo, vão para a final. Tem a final da Sul-Americana, que é no dia 20, depois em dezembro, né, que é a final da Copa do Brasil. Mas foi um jogo muito cansativo para o Atlético Paranaense, porque eles ficaram muito mais se defendendo, né, mais recuados, digamos assim, e cansaram. Tiveram até mesmo a expulsão de um jogador, tudo bem que foi lá para o final do segundo tempo, só que esse cansaço acaba respingando no jogo do Santos. Por quê? De acordo com o Globoesporte.com, o Atlético Paranaense deve poupar pelo menos de 3 a 4 jogadores para essa partida. Os favoritos para ficarem de fora, ou pelo menos, né, no banco de reservas, o zagueiro Pedro Henrique, o meia Léo Cittadini, ex-Santos, e também o meia-atacante Nicão, que também, né, teve uma passagem aqui pela nossa categoria de base. Então, a provável escalação do Atlético Paranaense seria a seguinte: Santos, o goleiro, Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Nicolas Hernandes, Marcinho, Eric, Christian ou Léo Cittadini e Abner, Terans, Pedro Rocha ou Nicão, e Bissoli ou Renato Kaiser. O Bissoli ele não joga na Copa do Brasil, e o Renato Kaiser é quem é o atacante, né, do Atlético na Copa do Brasil, então tem também essa dúvida aí no ataque. Mas imagino que um Atlético Paranaense, mesmo com esses desfalques, né, é um time até que interessante, principalmente do meio para frente, e é um time que na Arena da Baixada gosta de propor o jogo. Então o Santos também tem que ter uma leitura muito boa de como que vai atacar, como que vai defender esse time do Atlético Paranaense. Contra o Fluminense, eu acho que a estratégia do Carille foi perfeita. Ele pressionou bastante o time do Fluminense. O Fluminense, quando estava com a bola, não tinha sossego, era sempre algum jogador do Santos marcando mais ali próximo. E no segundo tempo, normal, o Santos cai um pouco de
de produção, né, de intensidade, digamos assim, porque haja fôlego para ficar assim 90 minutos. Só que o Santos estava muito bem postado no segundo tempo. Tanto é que, né, que o segundo gol do Santos, que teve a origem a jogada do Madison, né, depois da falha do goleiro do Fluminense, o Santos estava muito bem postado no contra-ataque. Então, tem que saber como jogar essa partida contra o Atlético Paranaense. E só uma informação para quem é, né, de Curitiba ou região, mudou a determinação, né, do governo lá do estado do Paraná, então não precisa apresentar nem o teste negativo e nem o comprovante de vacinação, apenas documento com foto e o seu ingresso. Então, se alguém aí está assistindo e deixou, né, de ir inicialmente por conta disso e ainda achar que dá tempo, então fica aí o recado, né? O Atlético Paranaense, inclusive, postou essa informação nas redes sociais deles. Depois, se vocês quiserem conferir com mais calma, fiquem à vontade. Mas essas são as informações da partida. O Santos precisa tomar muito cuidado para não perder esse jogo. É uma partida para que a gente consiga pelo menos um empate. Pontuar, né, fora de casa seria essencial. Deixa eu colocar aqui a tabela só para reforçar a importância do Santos de pontuar e principalmente, né, se conseguir uma vitória contra o Atlético Paranaense. Deixa eu tirar aqui a escalação. Ó, o Santos está com 32 pontos. 32 pontos na 16ª, né? O Juventude, que enfrenta o Bahia, está abaixo do Santos, primeiro time na zona. Aí tem o Sport com 27, Grêmio com 26, Chapecoense com 13. E acima do Santos, em 12º, está o Atlético Paranaense com 34. Então, o Santos pode aí subir boas posições, óbvio que dependendo do resultado, né, entre essas duas equipes, e também o São Paulo pega o Internacional, que é um jogo difícil, mesmo o São Paulo jogando no Morumbi, o Ceará vai pegar o Fluminense, e Bahia e Juventude se enfrentam. Então pode ser uma rodada interessante aí para o Santos em termos de combinações, né? Basta o Santos, obviamente, também cumprir com o seu papel para chegar bem ali empolgado, com a moral elevadíssima para o clássico contra o Palmeiras. Mas agora eu quero saber da sua opinião, o seu palpite para esse jogo, se vocês mudariam alguma coisa dessa escalação, opções, né, para segundo tempo. Enfim, fiquem à vontade para deixar o seu comentário. Não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para você não perder nenhum conteúdo, nenhuma notícia que acontece com o Santos Futebol Clube. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. E aquele recado de sempre. Depois do jogo, corre aqui para o canal para a gente conversar como que foi esse Atlético Paranaense e Santos. Grande abraço e vai para cima deles.